Olá, nós somos a equipe 2 e ficamos com a incumbência de falar para vocês da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Equipe esta formada pelo Carlos Eduardo, pela Eliana Araújo, pela Elma Vogado e por mim, Michele Linhares. E aí nós traremos nessa aula um pouquinho daquilo que a gente fez. A LDB é muito grande, é muito extensa, mas a gente fez um pequeno aparato daquilo que realmente a gente julgou que seria importante apresentar para vocês. Como surgiu a LDB, que rege a educação? A atual LDB está em vigor desde 1996, mas suas origens remontam à Assembleia Constituinte de 1934, que dedicou pela primeira vez um capítulo exclusivo e específico ao tema, determinando que a União elaborasse e conseguisse aprovar um plano nacional e uma lei que traçasse as diretrizes da educação nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB 9.394 de 96, é a legislação que regulamenta o sistema educacional público ou privado do Brasil na educação básica do ensino superior. Na história do Brasil, esta é a segunda vez que a educação conta com uma lei de diretrizes e bases da educação, que regulamenta todos os seus níveis. A primeira LDB foi promulgada em 1961, LDB 4024 de 61. A LDB 9.394 de 96 reafirma o direito à educação garantido pela Constituição Federal, estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação escolar pública, definindo as responsabilidades em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Segundo a LDB 9.394/96, a educação brasileira é dividida em dois níveis, a educação básica e o ensino superior. A gente tentou explanar o máximo possível aquilo que a gente achou importante. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a educação infantil, a educação fundamental, ensino médio superior e aquilo que a LDB rege sobre cada uma delas. A educação infantil, as creches de 0 a 3 anos e as pré-escolas de 4 a 5 anos é gratuita, mas não obrigatória, é de competência dos municípios. O ensino fundamental, os anos iniciais do primeiro ao quinto ano e os anos finais do sexto ao nono ano, é obrigatório e gratuito. A LDB estabelece que, gradativamente, os municípios serão responsáveis por todo o ensino fundamental. Na prática, os municípios estão atendendo aos anos iniciais e os estados os anos finais. O ensino médio, o antigo segundo grau, do primeiro ao terceiro ano, é de responsabilidade dos estados. Pode ser técnico, profissionalizante ou não. O ensino superior é de competência da União, devendo ser oferecido por estados e municípios, podendo ser oferecido por estados e municípios, desde que estes já tenham atendido os níveis pelos quais é responsável na sua totalidade. Cabe à União autorizar e fiscalizar as instituições privadas de ensino superior. A educação brasileira conta ainda com algumas modalidades de educação que perpassam todos os níveis de educação nacional. São elas: a educação especial, atende aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. A educação à distância atende aos estudantes em tempos e espaços diversos, com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. A educação profissional e tecnológica visa preparar os estudantes a exercerem atividades produtivas e a atualizar e aperfeiçoar conhecimentos tecnológicos e científicos. A educação de jovens e adultos atende as pessoas que não tiveram acesso à educação na idade apropriada. A educação indígena atende as comunidades indígenas de forma a respeitar a cultura, a língua e a língua materna de cada tribo. Além dessas determinações, a LDB 9.394 de 96 aborda temas como recursos financeiros e a formação dos profissionais da educação. O conteúdo da LDB.
A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes da educação nacional. Aqui na lateral a gente vê o sumário daquilo que está lá na LDB, na lei original, que foi feita em 1996. Ela apresenta os princípios gerais da educação do país, das regras de formação das carreiras de magistério, da origem e controle dos recursos destinados ao setor, constantemente atualizada e aprimorada. A LDB tornou-se um dos mais efetivos instrumentos de melhoria da qualidade de ensino, devendo estar ao alcance de todos para o conhecimento, reflexão e oferta de sugestões. A educação vinculada. Título 1. Educação da educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e das manifestações culturais. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. As principais características da LDB. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. A gestão democrática do ensino público, na forma da lei, da legislação e dos sistemas de ensino. 9. Garantia de padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extraescolar. 11. Vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Os níveis da educação e o ensino. Título 5. Dos níveis e das modalidades da educação e ensino. Capítulo 1. Da composição dos níveis escolares. Artigo 21º. A educação escolar compõe-se de 1. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, como anteriormente foi mencionado. E 2. Educação superior. Responsabilidade docentes. A responsabilidade dos docentes é, artigo 13º, os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. A responsabilidade da instituição de ensino. Artigo 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as formas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. 4. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. 5. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. 7. Informar pai e mãe conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos
bem como a execução da proposta pedagógica da escola. Notificar o Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos em relação aos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido da lei. Responsabilidade do sistema de ensino. Artigo 14º. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público da educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, participação das comunidades escolares e local em conselhos escolares ou equivalentes. A responsabilidade dos professores, ou melhor, a formação dos professores. Artigo 61. Considerem-se os profissionais da educação escolar básica, os que nela estando em efetivo exercício, tendo sido formados em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência da educação infantil e o ensino fundamental e médio. 2. Trabalhadores da educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. 3. Trabalhadores em educação portadores de diplomas de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação de modo a atender às especificidades do exercício das suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamento a presença sólida da educação básica. Terá como fundamento a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. 2. Associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. 3. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino em outras atividades. Bom, isto foi aquilo que a gente julgou necessário para que nós conseguíssemos entender realmente um pouco da LDB. Obviamente, nós não chegamos a 1/3 daquilo que realmente deveria ser apresentado, mas a aula ficaria muito extensa e nós não conseguiríamos apresentar tudo. Então, nós agradecemos aqueles que assistiram. Muito obrigado. Bons estudos.